Boa noite, paz do Senhor, igreja. Acredito que muitos já me conheçam, pelo menos por vista, mas eu vou me apresentar mais uma vez. Me chamo Vitória, eu sou psicóloga, me reformei aí ano passado e estou iniciando oficialmente minha carreira durante esse ano, mas durante a minha faculdade eu tive aí uma experiência durante 2 anos pela Unimed, onde eu tive a oportunidade de cuidar de algumas crianças autistas, né? Na Unimed eu fazia a terapia ABA, que é uma terapia específica para o desenvolvimento dessas crianças. E hoje em dia eu comecei a minha pós, e a minha pós é em análise comportamental, que vai estudar o comportamento das pessoas na sociedade e, coincidentemente, é uma área que aborda principalmente o autismo. A terapia que se faz com crianças autistas vem da análise do comportamento. Então, eu ingressei nessa área para me aprofundar mais nesse conhecimento e também a gente acaba aí abrangendo várias outras áreas da psicologia. Então, dito isso, a minha experiência com autismo vem através desses 5 anos de maneira muito experienciada, de maneira muito perto. Não é algo longe, não é algo só teórico, mas também eu vivi muito do prático. E foi no prático que eu aprendi mais sobre isso. E eu trouxe esse tema, o autismo, conhecer para acolher, porque eu acho que é o princípio da igreja, né? O acolhimento, ele é um princípio que nós precisamos honrar. Tanto que o primeiro ponto é o princípio do acolhimento, e eu escolhi justamente esse versículo para a gente dar início a essa palestra. Quem quiser abrir, mas já está aqui no Data Show, Romanos 15, 7, que vai dizer: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Cristo, ele nos convida a ser uma igreja acolhedora, uma igreja hospitaleira, uma igreja em amor, uma igreja que abraça as pessoas, qualquer que seja a situação delas, correto? Porém, hoje em dia nós somos uma igreja que está se tornando cada vez mais exclusiva. Nós somos uma igreja que está cada vez mais categorizando pessoas. E isso é muito errado, porque se nós somos cristãos, e se nós somos pequenos cristos que devemos seguir os passos de Jesus, como podemos excluir pessoas? Como podemos não acolhê-las e não abraçá-las e não cuidar delas, não compreendê-las? E é motivado nisso que eu trouxe essa questão do acolhimento. A gente precisa olhar para Cristo e falar e pensar onde foi que a gente errou, onde foi que a gente caiu, onde foi que a gente parou de amar as pessoas e acolhê-las e passou a julgá-las. Porque essa é a verdade. Hoje em dia, e eu me incluo nisso também como igreja, e é uma igreja de forma geral, não estou falando desse local, mas uma igreja de forma geral. Quando foi que nós começamos a excluir as pessoas pelo que elas são, né? De fato, isso é muito preocupante. E você pode se perguntar, certo, mas o que o acolhimento e esse versículo tem a ver com o tema autismo? E isso a gente vai falar mais lá para frente. Então, eu quero introduzir agora um pouquinho sobre o autismo para vocês. Muito se fala sobre o autismo, mas geralmente a gente não conhece sobre. A gente nunca parou para pesquisar, a gente nunca parou para conhecer de verdade, certo? Então, agora eu vou dizer para vocês quando alguém perguntar, vocês já vão saber. O autismo, ele é um transtorno. Primeiro, o autismo não é uma doença. Uma doença é algo que se cura. É como uma gripe. Se eu estou gripada, eu posso estar gripada hoje, mas amanhã não está mais. Ou então eu vou estar gripada durante 1 semana ou 1 mês, enfim, e depois eu vou ficar boa. O autismo, ele não é uma doença. Não há cura para o autismo. Então, o autismo, ele é um tratamento. Há uma intervenção, há um trabalho em que a gente consegue desenvolver aquela criança, aquele adulto, para viver de forma independente. Mas uma criança que ela é autista, ela vai crescer um adulto autista. Essa criança não vai simplesmente da noite para o dia, como uma gripe se cura, ficar, uau, nunca tive autismo. Não. Ela vai ser uma criança autista, ela vai ser um adulto autista. E a gente precisa começar a entender isso desse ponto. O autismo, ele é uma alteração das funções do cérebro, ou seja, existem diversos fatores que vão coincidir para que uma criança nasça autista.
O primeiro que a gente pode falar, e o mais comum entre todas as famílias, é a questão da genética. Então, a genética dos pais influenciou aqui no desenvolvimento daquela criança, durante aquele processo de fecundação, a criança tivesse uma alteração numa função do cérebro. E se o cérebro é o que governa o nosso corpo, tudo que a gente faz, se eu mexer esses dedos, se eu andar, se eu pensar, se eu falar, tudo que a gente faz, consciente ou inconscientemente, vai vir do nosso cérebro. Então, se houver uma alteração no nosso cérebro, então algo em nós vai mudar. Então, o autismo é característico por isso, porque há uma mudança. E essa mudança pode trazer o quê? A alteração no desenvolvimento da criança. Então, essa criança talvez não vai falar direito ou não vai falar. Ela não vai andar direito ou talvez não vai andar. Ela não vai se alimentar como nós nos alimentamos, ou então ela vai ter uma seletividade maior para comidas. Então, ele é um transtorno do desenvolvimento. Ele vai afetar diretamente o desenvolvimento de cada criança. Não só de cada criança, como de cada adulto, porque as crianças vão crescendo e se tornando adultos. Um ponto que a gente precisa entender é que tudo que é hereditário é genético, mas nem tudo que é genético é hereditário. Ou seja, existem doenças que são hereditárias. Então, se o meu pai e a minha mãe tiverem Alzheimer, ou então se meu pai tiver Alzheimer, ou se a minha mãe tiver Alzheimer, é muito possível que eu também tenha Alzheimer. Por quê? Porque é hereditário, vai passando de pai para filho, é de família para família. Então, é genético, porque eu estou trazendo genética, os genes do meu pai, os genes da minha mãe. E isso vai acarretar com que eu tenha determinada doença. Mas o autismo, ele não é assim. Também pode ser que um adulto que seja autista vá ter um filho autista, mas pode não ser também. Pais que não têm autismo também podem ter crianças autistas. Por quê? Porque a genética não quer dizer que é hereditário. Acontece que durante ali a fecundação e o desenvolvimento daquela criança no útero, aconteceu alguma alteração decorrente de diversos fatores genéticos que ocorreu que aquela criança nascesse com autismo. Outro ponto, pais que o homem é mais velho e a mãe é mais nova, também há a possibilidade de acontecer com que a criança nasça autista. Isso é cientificamente comprovado. Existem outros fatores também, como a questão do ambiente. Como é que foi a gravidez dessa mãe? Será que ela teve diabetes? Será que foi um nascimento precoce? Será que foi uma gravidez tranquila? Será que o ambiente que ela conviveu era tranquilo? Tudo isso vai influenciar em se aquela criança vai ser autista ou não. Ou seja, é uma coisa que não tem como prevenir. Não tem como, não, vou fazer de tudo para que meu filho não seja autista. Não tem como fazer isso. É questão do mundo. Acontece. E dito isso, a gente entra no próprio transtorno, né? Que é o transtorno espectro autista. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse transtorno em específico, como eu falei, não é uma doença, ele é um transtorno, ele vai ser muito amplo. Espectro é o quê? É aquela linha de cores. Então, tem o preto e tem o branco, e entre eles tem diversas cores. Tem múltiplas variações de rosa, múltiplas variações de azul, múltiplas variações de verde, e aí a gente vai por várias cores. Então, isso é um espectro. E o autismo, ele é dessa forma. É impossível a gente pegar o autismo e colocar ele em uma caixa e falar, não, todas as crianças que forem dessa forma vão ser autistas. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque é muito diferente, é de criança para criança. Cada criança vai ter uma característica diferente. Então, a gente não consegue colocar tudo dentro de uma caixa. E também o autismo, ele é separado em graus, em níveis, digamos assim. Existe o autismo nível 1, que é um autismo leve, digamos assim, né, em que aquela criança não é tão prejudicada no desenvolvimento. Talvez ela tenha um atraso na fala, talvez ela tenha um atraso na questão do sociável, que ela não vai conseguir fazer tanta amizade, mas ela vai conseguir fazer tudo de forma independente. Mas agora existe o autismo nível 2, grau 2, que já é o moderado. Aquela criança vai precisar de ajuda, vai precisar de intervenções mais
dia a dia, mais práticas, ela vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de uma ajuda mais diária. E existe o autismo nível 3, que são os autismos mais severos, onde aquela pessoa ela vai precisar de ajuda para o resto da vida. Talvez ela desenvolva algumas coisas, mas pode ser que também ela não desenvolva. E geralmente autistas nível 3 são um nível mais agressivo. Então são autistas que agridem pessoas, agridem a si mesmo, batem nas coisas, quebram coisas. Então é de autista para autista, é de criança para criança. Assim como cada um de nós temos características diferentes, o autismo também tem. E é muito variado para a gente colocar dentro de uma caixinha. Existem alguns sinais que a gente pode colocar como um sinal de atenção, um sinal de alerta. Se aquela criança tiver um sinal desse, é interessante a gente começar a investigar, a gente procurar e pesquisar, saber, trazer um profissional para conhecer, porque quanto mais cedo se descobre sobre o autismo, maior o nível dessa criança ter uma vida independente. E é isso que a gente quer no final. Eu acredito que os pais queiram que os filhos cresçam e sejam independentes, vivam as suas vidas, sigam os seus propósitos. Então, quanto mais cedo a gente consegue descobrir sobre o autismo e diagnosticar isso, melhor vai ser o tratamento daquela criança. Então, os sinais são, primeiro, ecolalia. A ecolalia ela é caracterizada por falas repetidas. Então, a criança escuta um desenho, vamos supor, 3 palavrinhas, que abre assim, 3 palavrinhas, e aquela criança escuta. Aí ela vai passar o dia todinho, 3 palavrinhas, 3 palavrinhas, e ela vai ficar fazendo aquela ecolalia constante. Segundo sinal, estereotipias, que são os movimentos repetitivos. E essas estereotipias servem muito para uma autorregulagem. A gente, quando está nervoso, o que a gente faz? Tem gente que rói a unha, tem gente que bate o pé, tem gente que vai andar, tem gente que... Enfim, cada um tem a sua forma de se regular, de passar o nervosismo, de tentar distrair a mente. Essas crianças da mesma forma, só que é de um jeito mais externado, né? Nós temos consciência das regras sociais. Crianças que são autistas geralmente não entendem as regras sociais. Esse é o grande ponto. Né? Então, movimentos para frente e para trás, movimentos com as mãos, movimentos com os pés, bater em alguma coisa. Cada um desses movimentos repetitivos vai servir ali para uma autorregulagem. Ela está usando aquilo ali para ela se controlar, para ela ficar bem com ela mesma. Assim como a gente faz também, só que de maneira mais abrangente, mais externa. Terceiro, atraso no desenvolvimento ou regressão. Se o seu filho ou uma criança que você conhece tiver um atraso, isso já é um grande sinal, é um grande alerta. Por quê? Uma criança que tem 3 anos e ainda não consegue falar, nem que seja pequenas palavras, isso é um atraso no desenvolvimento. Isso não é algo comum, então a gente precisa investigar. Uma criança que andou muito tarde, teve medo de andar, andar na pontinha do pé, né, muito conhecido. Ou então tem crianças que se desenvolvem normalmente até os 2 anos, e geralmente os 2 anos tem algo chamado salto do desenvolvimento, que é quando essa criança começa a explodir as suas emoções. Então ela vai andar, ela vai falar, ela vai ficar na fase agitada, né? Então, geralmente nessa fase do desenvolvimento, em vez dela ter o salto do desenvolvimento, ela tem a regressão. Então, se ela já estava começando a falar, ela para de falar. Se ela já estava começando a andar, ela para de andar. Existem crianças que comem de tudo, falam, brincam, olham no olho, são super sociáveis. E aí, quando chega na fase da regressão, tudo para. Ela para de olhar no olho, ela para de brincar sociavelmente, quer brincar só com ela mesma, é muito individualista. Ela para de andar, ela para de falar e vai regredindo os comportamentos. Então, é um sinal muito grande. Quarto, seletividade alimentar. Muitas crianças têm uma seletividade muito grande para a comida. Eu peguei um paciente uma vez que a mãe dele me contou que ele comia normalmente, comia de tudo, frutas, verduras, chilitos, tudo, ele comia de tudo. E quando chegou nos 4 anos, ele regrediu totalmente.
E no momento que ela chegou na terapia, ele almoçava, merendava e jantava macarrão. Macarrão, cozido, apenas, com nada, só o macarrão. Era a única coisa que ele comia, e como era a única coisa que ele comia, só tinha como ela dar isso. Então, são crianças que têm essa seletividade, às vezes por questão de cor, por questão de textura, questão de cheiro, de sabor, enfim, de criança para criança. O hiperfoco, que são crianças que focam em alguma coisa e elas vão. E aquilo é o mundo para elas, né? Na minha família tem um caso. Meu primo, ele é autista, ele tem 3 aninhos, e o hiperfoco dele são trens. Então, ele passa o dia assistindo vídeo de trens. Somente vídeo de trens. Trens passando pelas montanhas, trem passando pelas neves, trens em todos os lados. E a maior realização da vida dele foi quando ele andou de metrô, porque era um trem. Então, essas crianças têm um hiperfoco muito sólido. E pode variar. Ela pode passar uma semana fissurada por carros, mas na outra semana ela vai estar fissurada por banana. E aí na outra semana ela vai pensar somente em trens. Então vai mudando aí de criança para criança, vai mudando de dia para dia, ela vai escolhendo novos hiperfocos, mas aquilo vai ser o mundo para ela. Tudo que ela for falar vai ser sobre isso, tudo que ela pensar vai ser sobre isso. Se você pedir para ela brincar, ela vai querer que você seja um trem, porque é tudo isso que ela pensa. E dificuldade com a socialização. Então, são crianças que têm uma dificuldade muito grande em compartilhar brinquedos, em brincar compartilhado, ou então ela não consegue olhar olho no olho, ela não consegue falar com pessoas. Mas é claro, que como eu falei, são características muito diversas. Existem crianças que são totalmente sociáveis e existem crianças que não são. Ou então existem crianças que aprendem a desenvolver isso. Eu já tive um paciente que ele odiava os pais e odiava os irmãos e odiava todo mundo da família dele. E quando eu chegava para fazer a terapia, ele deixava bem claro: eu te odeio, sai daqui. Porque ele queria brincar sozinho, ele queria ficar sozinho, ele queria fazer as coisas dele sozinho. Enquanto eu tive pacientes que quando eu chegava, era a alegria do dia. Porque queria brincar, queria conversar, queria sair. Saía na rua dando bom dia para todas as pessoas do mundo. Então é de criança para criança, mas isso é um sinal muito grande. E aí, como eu falei sobre o acolhimento no início, eu queria voltar para esse ponto nesse momento. Por quê? Porque como são crianças que externam muito, elas não conseguem, como eu falei, elas não seguem regras sociais. Nós vivemos em uma sociedade cheia de regras. A gente não pode falar em determinado lugar, não pode correr, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Essas crianças não entendem essas regras sociais. E aí o que acontece? Existem 2 grandes problemas. Primeiro é a não aceitação. Então, os pais veem que aquela criança está com atraso, que aquela criança precisa de uma ajuda profissional e eles não aceitam que ele precisa de ajuda profissional. Por quê? Porque eles não aceitam que o seu filho possa ser autista. Eles não querem isso. Mas eles não querem por quê? Porque é difícil. Você ter um diagnóstico que uma criança é autista é muito difícil. Sabe por quê? Porque vai mudar a vida toda da pessoa. Essa criança vai precisar de muitas coisas a partir de agora. Ela vai precisar de um acompanhamento profissional, ela vai precisar que os pais estejam perto, ela vai precisar de cuidado, ela vai precisar de atenção. Não que as crianças não precisem, mas mais específico e mais focalizado. É um trabalho multiprofissional que envolve trabalho, que envolve família, que envolve igreja, que envolve escola. Todas as áreas dessa família vai ser afetada. Então, é muito nítido que as pessoas não querem aceitar. Mas é como eu disse, é um problema por quê? Porque quanto mais tarde esse diagnóstico ele é dado, maior vai ser o atraso daquela criança. Um dos meus pacientes, a gente começou a tratar ele tinha 2 anos. Assim, quando a mãe percebeu, ela correu logo para o profissional, ele começou a ser acompanhado, e quando ele tinha 3 anos, o diagnóstico foi fechado. É autismo. E a partir desse momento, ele começou a fazer as terapias regulares, todo dia, todos os dias, de segunda a sexta, eu ia para a casa dele fazer terapia.
Todos os dias, de segunda a sexta, a fonoaudióloga ia para a casa dele para fazer a terapia. Todos os dias, de segunda a sexta, a terapeuta ocupacional ia para a casa dele para fazer as terapias. É uma criança que, de certa forma, ela não tem uma vida tão sociável, porque ela precisa muito desse acompanhamento, de certa forma. Mas eu saí quando ele tinha 5 anos, se eu não me engano. 4 e pouquinho, ia fazer 5 anos. E quando eu saí, esse menino falava, esse menino corria. Quando eu cheguei, ele não conseguia pular, assim, de alturas mínimas. E quando eu saí, ele estava pulando, ele corria. Antes, eles tinham um medo irracional de bicicleta, e a gente conseguiu desenvolver isso. Então, se torna uma criança que daqui a pouco vai se desenvolver independente. Ele vai viver uma vida independente, ele não vai precisar de ajuda de terceiros para nada. Ele vai conseguir fazer as coisas dele. Durante a terapia, a gente ensina isso, a gente ensina a criança a se vestir, a gente ensina a criança a ir no banheiro sozinho, a gente ensina a criança a como contar as horas no relógio, como contar o dinheiro. Tudo isso precisa ser ensinado para essa criança de uma forma totalmente diferente, porque ela precisa de mais atenção, de mais foco. E o outro problema é o autodiagnóstico. Então, de um lado, que tem pais que não querem aceitar, do outro, tem pais que querem dar esse diagnóstico porque é muito mais fácil dar nome a algo, a um comportamento, do que investigar. E aí, qualquer mínima brincadeirinha que a criança faça, qualquer mínima birra que a criança faça, pronto. Não, é porque ele deve ser autista, né? Mas crianças são assim. Crianças são imprevisíveis. Crianças não entendem como eu e você entendemos. Nós temos uma cabeça pensante já, de certa forma. Nós entendemos o que é errado, o que é o certo. A gente entende sobre o que pode falar e o que não pode, como é que deve se agir em cada lugar. Mas as crianças não entendem sobre isso. Elas estão se desenvolvendo e aprendendo. E a gente precisa ensinar para elas. Então, é natural que uma criança faça uma birra. Estranho seria se ela não fizesse, porque teria alguma coisa errada. É natural que uma criança se estresse, porque ela não sabe comunicar nada para as pessoas. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu sei chegar e falar, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Doutor, eu estou com uma dor de cabeça, por favor, me dê um remédio para a dor de cabeça. Mas essa criança não vai saber falar. Às vezes ela está com dor de cabeça e ela nem entende o que é isso. Ela vai dizer que é uma dor na barriga, uma dor no pé. Já aconteceu isso. De crianças que estavam com algum corte no pé e falar, ai, mas está doendo aonde? Ai, está doendo aqui, mas o corte era no pé. Então, eles não entendem isso. A gente precisa começar a compreender as crianças, né? A gente não escuta muito elas. A gente pensa que elas são assim, que elas não entendem as coisas, e se elas não entendem o que é o normal, o que é o natural, então elas também não vão entender nada. Mas realmente elas não vão entender, e a gente precisa ensinar. A gente precisa chegar e falar, então, seu dodói, ele é no pé, mas vai sarar. Então, você está com dor de cabeça, você vai tomar o remedinho, e depois vai ficar bom. Por mais que ela não entenda no momento, mas depois ela vai entender. Não é forçar a criança a fazer coisas, não é obrigar a criança a fazer coisas, porque aí depois, essa criança ela não vai entender o porquê que ela está fazendo isso. Então, você tem que tomar banho agora para dormir. A criança vai pensar, mas por que eu tenho que tomar banho para dormir, meu Deus? Aí ela vai obedecer de forma, sim, só porque você está mandando, que ela sabe que se você que não obedecer, ela vai apanhar. É muito mais fácil falar, você tem que tomar banho para dormir, para você dormir limpinho, porque é bom dormir banhado, para você acordar bem, feliz. Por que eu tenho que comer? Porque comer faz bem, comer ele alimenta a gente, faz a gente ficar saudável. Então a gente precisa agir assim com as crianças para elas começarem a desenvolver. Então, esses dois problemas, eles confrontam diretamente as pesquisas. Por quê? Porque o autodiagnóstico e a não aceitação, quando eles se unem, vão formar falta de conhecimento. E aí tem crianças que são diagnosticadas com autismo, mas nem têm. E tem crianças que precisam ser diagnosticadas, mas não conseguem esse diagnóstico. E hoje em dia, o número de crianças
com autismo está crescendo drasticamente. Os hospitais estão lotados. Eu digo isso com convicção. Eu já tive pacientes falando comigo que tem um plano Apvida, tem um plano Unimed, mas não conseguem vaga para o filho fazer terapia. Então é muito difícil. Não é algo fácil. Não é algo que é acessível. É caro. E a gente, como igreja, a gente precisa entender isso também. E aí a gente volta para o acolhimento mais uma vez. Por quê? Porque no lugar da gente abraçar essas pessoas, da gente abraçar esses pais, da gente acolher e compreender, a gente julga. Aí a criança está correndo aqui na igreja, está gritando às vezes, aí já olha com uma cara feia, como quem diz, meu Deus, esse pai não sabe nem educar essa criança. Mas não é sobre educação. Não é sobre educação, é porque aquela criança ela não entende. E os pais eles vão fazer tudo o que eles podem, é claro. Mas nem sempre eles vão conseguir fazer o que é o certo. Nem sempre eles vão conseguir sentar o filho deles e falar, não, você não vai falar nada, vai ficar quieto, em silêncio. Isso é quase impossível para uma criança, gente. Então, a gente precisa olhar para os pais com um olhar de acolhimento. A gente precisa demonstrar que a gente está firmado em uma base de amor, de compreensão e de cuidado. É a gente abraçar e falar, tá, tudo bem, eu entendo. Não é olhar com uma cara de, meu Deus, sabe nem o que está fazendo aqui. É olhar com uma cara de, tudo bem, eu compreendo. Não precisa se preocupar. A gente não precisa julgar as pessoas. Eles não precisam de mais julgamento. Um medo de muitos pais é o julgamento que aquele filho vai ter. Meu Deus, como é que a sociedade vai tratar o meu filho? Como é que as pessoas vão tratar ele? Como é que as pessoas vão cuidar dele? Como é que as pessoas vão olhar para ele? Até o olhar é torto. Então, a gente precisa, como igreja, parar e falar, realmente, preciso aprender a amar as pessoas. Porque o mandamento que Deus deixa é o amor. Então, quando a gente ama, a gente compreende que a gente precisa muito mais cuidar do que julgar. E aí a gente volta ao versículo, né? Acolhemos uns aos outros porque Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós, que não merecíamos e não merecemos nada, a gente não é digno de nada, mas o Senhor, Jesus, Ele nos acolheu para a glória de Deus. Então, por que nós não vamos acolher uns aos outros? Essa é a pergunta que fica. Por que a gente não vai acolher um ao outro? Todos nós precisamos nos acolher, independente de quem seja e de qual situação esteja. A igreja ela é um lugar de refúgio. Ela é um lugar onde as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, estou muito mal, preciso ir para a igreja. E aí, às vezes, a pessoa chega aqui e a gente olha com olhos maus. A gente olha com julgamento. E aquela pessoa nem volta. Às vezes, ela estava aqui buscando um conforto e ela sai daqui pior do que ela entrou. Então, que a gente possa realmente, sim, de coração, buscar entender, compreender e amar. Às vezes é difícil amar, mas que a gente possa amar. Para que o mandamento de Cristo vale a pena. Para que a gente possa exalar o amor de Cristo. Que as pessoas olhem e falem, poxa, essa igreja é diferente. As pessoas aqui amam umas às outras. Amém? E agora, por último, a gente vai para o último ponto, é sobre o autismo e o ensino. E aí essa fica mais abrangente para os professores. Primeiro, a gente pode se perguntar, como é que eu vou fazer com essa criança na salinha? Porque, de fato, não é fácil. Não é mesmo? Porém, existem algumas técnicas, algumas dicas que eu vou dar para vocês para que haja uma desenvoltura melhor, para que a gente consiga caminhar aí num caminho de união e de aprendizado. Primeiro, que cada criança tem a sua forma, né? Seja uma criança que tem TDAH, seja uma criança que tem síndrome de Down, seja uma criança que tem autismo, ou seja uma criança que não tem nenhum transtorno. Cada criança vai ser única.
Porém, essas crianças que têm os transtornos, como eu falei, é um transtorno de desenvolvimento. E uma das coisas que são afetadas, principalmente, é a aprendizagem. E aí vocês perguntam, mas tem autistas que são muito inteligentes, fizeram coisas, moveram o mundo. Certo, porque cada autista é diferente. Mas ainda assim, eles têm problema na aprendizagem, no desenvolvimento. Então, a gente vai precisar ser mais objetivo. Por quê? Se eu chegar e falar para uma criança, olha, você pode, por favor, ir ali e apagar a luz. Quando eu chegar na luz, ele não sabe mais nem o que eu falei no início. Ele não sabe mais nem qual é a ordem. A gente precisa ser curto e objetivo. Olha, apaga a luz, por favor. Ou então só apaga a luz. E sempre incentivar essas crianças. Se você pediu para essa criança apagar a luz e ela apagou, é festa. Parabéns, muito bem. Isso é maravilhoso, apagou a luz como ninguém. A gente precisa incentivar essas crianças. Porque é isso que vai fazer com que elas repitam esse comportamento que é, de certa forma, adequado. O que a análise do comportamento vai falar? Que a gente precisa tirar os comportamentos inadequados. Então, aquela criança que não consegue brincar compartilhado, aquela criança que não obedece ordens, a gente vai tentar tirar esse comportamento e vai colocar comportamentos adequados. Vai fazer com que aquela criança obedeça ordens, vai fazer com que aquela criança brinque com outros coleguinhas. E aí é dessa forma que a gente vai fazendo. Mas a criança teve uma birra horrível. Chorou, entrou em crise. Ela entrou em crise, chorou. Existem crianças que se batem, ou então batem nas outras pessoas. Há crianças que só choram e gritam. E com cada uma a gente vai agir diferente. Se for uma criança que apenas chora, o que você vai fazer? Vai ficar de olho nela, mas de certa forma ignorando. Como quem diz, eu tô vendo, mas não estou nem aí. Por quê? Porque quanto mais a gente vai olhar para aquela criança, quanto mais a gente ficar no pé dela, mais a gente vai incentivar aquele comportamento. Então é sobre a gente dar uma ignorada. Claro que vai ficar observando, mas assim de cantinho, pega um brinquedo que aquela criança gosta, começa a brincar. Se for um carrinho, nossa, que carrinho legal, esse é o melhor carrinho do mundo. Esse carrinho é incrível. Vai lá nela, vamos brincar comigo? Aí ela vai falar, não sei o quê. Tá bom, então eu vou brincar sozinha. Brinca aqui, ó, o melhor carrinho do mundo. Vamos brincar comigo? Tem uma hora que ela vai aceitar. Pode ter certeza que tem uma hora que ela vai aceitar. Então você quer brincar? Pois então faz o seguinte, e dá uma ordem para ela. Porque é só para ela entender que quem está ali para controlar a situação é você. Então, bate palma e dá 3 pulinhos. Aí bateu o palmo e dá 3 pulinhos. Nossa, muito bem, vamos brincar de carrinho então. E brinca com a criança. Essas são maneiras de tirar da crise. Se for uma criança que já tem um comportamento mais agressivo, o ideal é a gente conter ela. Então, a gente abraçar, até que aquela criança tranquilize. Porque realmente é muito perigoso. Tem crianças que batem a cabeça no chão, tem crianças que batem nas outras crianças. Já conheci crianças que mordiam, que batiam, que tacavam lápis no dedo do outro. Então, é muito perigoso. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Mas é sempre nessa pegada. Eu estou ignorando, mas estou de olho. Se acontecer qualquer coisa, eu estou ali para socorrer. Outra coisa que é muito importante é que, para trabalhar com crianças, e eu digo isso porque eu trabalhei muito tempo com crianças, a gente precisa ter mente de criança. Não adianta você ir para a salinha, dar aula para crianças e ser engessado. Não adianta. Primeiro que as crianças não vão entender nada, não vão ter prazer em aprender. Segundo que elas não vão obedecer. No máximo, elas vão ficar com medo. Então, a gente precisa ser como criança. Principalmente para crianças que têm algum transtorno, a gente precisa ter um olhar atento. Então, se aquela criança gosta de carrinho, é no carrinho que eu vou me fazer muito feliz. Então, eu tenho que contar a história de Moisés. Então, o carrinho vai ser Moisés, o outro carrinho vai ser o povo, o outro carrinho, e vai adicionando personagens com os carrinhos.
E aí vai fazendo a história. Se aquela criança gosta de pintar, então você leva toda a história em pintura. E você vai contando e pintando, porque aquela criança vai estar aprendendo da forma que ela gosta. Então ela vai se interessar. Tem crianças que se concentram muito com música. Então você vai cantar a história de Moisés para ela. E tem que ser coisas muito repetitivas. Crianças que têm transtorno de desenvolvimento, elas precisam de repetição. Precisa que você esteja ali sempre lembrando ela, até que fixe na mente. Quando fixar, pode ter certeza que vai ficar ali para sempre. Mas até fixar, a gente precisa ter muita paciência. E outra coisa, a gente precisa ter muita paciência. Porque para lidar com crianças, é por amor. É por amor que a gente cuida de crianças. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa escutar a criança, a gente precisa conversar com a criança. As crianças, hoje em dia, são tratadas como se fossem nada. A gente ali dá um abraço, brinca, mas a gente não escuta aquela criança. Às vezes aquela criança quer falar alguma coisa, ela quer só ser ouvida e a gente nem para escutar. E as crianças prestam atenção nisso. Então, que a gente possa conversar com as crianças. E aí, como foi teu dia? O que é que tu fez? Se interesse pela vida daquela criança que você está cuidando. Às vezes eu sei que muitas crianças, não tem como, meu Deus, todas elas contarem a sua história. Mas, dia a dia, a gente precisa conhecer as crianças com que a gente trabalha. A gente precisa saber o que essa criança gosta, o que ela não gosta, o que ela faz que acalma ela. Quando ela está em crise, o que acontece com ela? Será que ela vai se jogar no chão? É muito importante que a gente converse com os pais. Me diga um pouquinho mais sobre o seu filho. Como é que ele é em casa? O que você faz quando ele tem esse comportamento? Para que haja uma união entre igreja e família. Né? Não adianta nada a gente tratar aqui de uma forma e em casa ser de outra. A gente precisa andar em conjunto sempre. Outra coisa. É muito importante que se estabeleçam rotinas. Então, tenha sempre uma rotina na salinha. A gente vai entrar, depois de entrar a gente vai orar, depois de orar a gente vai cantar, depois a tia vai ler uma palavrinha, depois a gente vai brincar. Sempre sigam essas rotinas, porque ela se sente mais confortável. Ela vai saber o que ela está fazendo. Muitas crianças entram em crise porque não sabem o que vão fazer. Elas gostam de rotina. Então, se tem alguma coisa que muda, de repente, é como o fim do mundo. Porque elas têm medo da imprevisibilidade. A gente consegue lidar com a incerteza, mas elas não conseguem lidar tão bem assim. Então, que tenha sempre algo certo para elas. E se for mudar, não, hoje a palavra vai ser depois da brincadeira. Então, você avisa, olha, hoje a palavra vai ser depois da brincadeira, combinado? Combinado. Ah, ela chorou. Tu lembra que o tio te falou que hoje a palavra ia ser antes da brincadeira? Lembra? Pois é. Então pronto. Então você vai estar, a criança vai estar vendo que você está se comunicando com ela. Você está prestando atenção nela, que você lembra o que ela falou para ela. Se você prometeu alguma coisa para ela, cumpra. Para ela ver que você tem palavra. Então, não, o titio vai trazer amanhã um pirulito. Aí chega amanhã, a criança vem toda empolgada para a igreja. Meu Deus, hoje eu vou ganhar um pirulito. Aí chega aqui, não, esqueci. Amanhã eu trago. Aquela criança vai ficar frustrada. Então, não, vai trazer o pirulito? Então lembra de trazer o pirulito, nem que vá comprar. Quando chegar aqui na igreja, vixe, esqueci, vou comprar. Porque aí a gente consegue criar vínculo com as crianças. A criança vai entender que a gente não é o vilão, que a gente não está ali para maltratar ela ou para, enfim, ser o vilão dela. Não, a gente está ali junto com ela, para ajudar ela, para caminhar com ela. Outro ponto importante. Seja criativo. Use da sua criatividade. É muito importante. Como eu falei, tente ser como criança. Sabe por quê? Porque quando a gente está como criança, a nossa mente ela flui. Então, uma caneta pode ser um avião, pode ser um barco, pode ser uma pessoa, uma caneta pode ser qualquer coisa. Crianças são criativas. Então, que a gente possa ser criativo também.
Ah, não tem um carrinho aqui, essa criança gosta muito de carrinho. Não, vou desenhar um carrinho. Desenha um carrinho, corta, olha o carrinho, vamos brincar de carrinho. Carrinho. Porque quando a gente usa a nossa criatividade, a criança vai estar vendo que a gente está se esforçando para poder caminhar junto com ela. As crianças percebem as coisas. Eu tinha um paciente, durante a terapia, vou explicar para vocês um pouquinho. Durante a terapia, a gente tem um prontuário, uma folha de registro. E nessa folha a gente precisa anotar as evoluções que a criança tem. Então, se aquela criança não falava por favor, para pedir as coisas, e um dia ela falou, a gente tem que anotar. Então, durante a terapia, eu estava ali brincando com a criança, e ela fez alguma coisa que ela não fazia, mas ela fez, aí eu fui anotar. Aí ela estava contando uma história. Aí eu fui anotar a história que ela estava contando. Aí ela falou, ai não vou contar mais a história não, a tia nem estava prestando atenção. Aí eu, não, desculpa, eu estava. É porque eu tinha que anotar isso aqui. Mas as crianças prestam atenção. Elas sabem se você está prestando atenção ou não. Elas sabem se você está interessado na história dela de verdade ou se você está apenas ignorando ela. Está apenas tirando de tempo. Então, sejam atentos às crianças. Por último, se utilizem de reforçadores. Então, identifica o que aquela criança gosta, o que ela mais gosta. Se ela gosta muito de bombom, tem sempre um bombonzinho guardado. Isso é reforçador para a criança. Então, se aquela criança, você quer muito que essa criança faça uma coisa, aí você pega o bombonzinho e fala, ó, se você fizer isso aqui, você vai ganhar esse bombom. E aí, ela vai fazer, porque ela quer o bombom. Então, aí, fez, muito bem, lindo, tá aqui o bombom. E sempre reforçar. Cada mínima conquista, a gente precisa celebrar com as crianças. A gente precisa, meu Deus, se a gente pediu para ela escrever o nome dela e ela escreveu, a gente tem que agir como se ela tivesse ganhado o prêmio Nobel. Meu Deus, foi incrível. Foi a melhor letra que eu já vi na minha vida. Foi o maior nome que tem. A gente precisa celebrar a conquista dessas crianças para reforçar elas. Porque quanto mais a gente celebra, mais elas vão querer fazer. Ai, a tia ficou tão feliz com isso, então vou fazer de novo. Até que seja um comportamento regular. Vai ser rotina depois. Então, que a gente possa interagir com as crianças, ter criatividade e retornar à infância. Para a gente poder lidar com elas de uma melhor maneira, né? E eu falo isso de crianças em geral, mas é muito importante que crianças com esse transtorno de desenvolvimento, seja autismo, seja TDAH, seja síndrome de Down, elas possam sentir que elas têm voz, né? Que elas têm um cuidado, que elas têm acolhimento, que elas estão seguras, que elas podem conversar, que elas podem se abrir. Às vezes a criança quer falar, mas fica com medo. E aí, ao decorrer do desenvolvimento, as melhorias vão sendo vistas. É aos poucos, é passo a passo, é uma coisa lenta. Não vai ser do dia para a noite que as coisas vão mudar. Mas no passo a passo a gente vai evoluindo. Até que tudo esteja melhor. Que as coisas vão evoluindo para melhor. E para finalizar, eu queria dizer que é muito importante a gente se aprofundar sobre esse assunto. É um assunto muito novo ainda, de verdade. A gente está ouvindo falar mais agora. Agora que tudo está aumentando, os números estão aumentando, e aí isso vem sendo mais falado, mas ainda é uma área pouco estudada. As pessoas geralmente ficam com o que escutam. Ah, eu escutei que autismo é isso aqui, e aí nunca mais pesquisa sobre. Nem vê se é verdade. Então, que a gente possa, eu ouvi falar sobre isso, mas será que é verdade? Vou pesquisar. Estou com essa dúvida. Eu vou procurar alguém para tirar minha dúvida. A gente precisa ter esse anseio de conhecer e de se aprofundar nas coisas. Porque é importante para nós como igreja. É importante a gente conhecer. A gente só vai conseguir compreender se a gente conhecer. Se a gente não conhece, é mesmo que nada. Para a gente vai ser nada. Mas quando a gente conhece, a gente entende do assunto, quando a gente percebe o que aquela pessoa precisa, a gente pode ir lá e estender a mão para ajudar.
Amém? E aí eu queria abrir agora, para se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. A minha dúvida é a seguinte: eu conheço uma criança que ela tem nível 3, muito agressiva, e eu gostaria de saber se essa criança sente dor ou não, porque ela se machuca constantemente. Sente dor, mas é algo muito involuntário, é algo que ela não tem controle sobre, então ela vai sentir dor, mas não tem como ela parar isso, então o que resta para ela é sentir a dor, felizmente. Não é à toa que hoje tem muitos profissionais que são acompanhantes. Existem adultos que têm autismo muito severo. Afinal, crianças com autismo severo vão ser adultos com autismo severo. Então, existem hoje profissionais que acompanham esses adultos, para que em uma crise eles não se machuquem tanto, para que eles não se firam tanto, mas para que eles tenham um autocontrole melhor. Alguém mais? Pai Senhor, gostaria de lhe parabenizar, primeiramente pela palestra, é uma maravilha. E eu tenho uma pergunta. A nossa sociedade, ela é baseada em regras, em todos os cantos que vamos, escola, igreja, em todos os cantos. Você falou que essas crianças têm uma dificuldade com regras. Mas como a gente pode tratar com isso? É por isso que eu falei sobre os comportamentos inadequados e adequados, né? Na terapia ABA, a gente busca entender o que aquela criança não entende. Se ela não entende que não pode gritar em um ambiente fechado com muitas pessoas, então a gente vai trabalhar aquilo. Primeiro a gente vai começar em casa. Toda vez quando ela gritar, a gente vai ter que... Olha, não pode gritar. A gente vai conversando, negociando, né? Olha, não pode gritar. Por que não pode gritar? Porque tem muita gente, as pessoas vão se incomodar. Esse lugar a gente não pode gritar. Tudo bem. E aí depois leva para um lugar que já tem mais pessoas. Aquela criança vai gritar. O que a gente vai falar? Olha, você não pode gritar. Tá vendo essas pessoas? Elas estão gritando? Não estão, né? Então a gente não precisa gritar. Vamos conversar baixinho. A gente vai tentando driblar esses comportamentos para comportamentos que sejam mais adequados. Que no lugar dela gritar, ela vai falar baixinho, ela vai cochichar. Então a gente vai trocando esses comportamentos para que seja mais dentro das regras, né? Apesar que, querendo ou não, nem sempre isso vai dar certo, porque são crianças. E crianças são imprevisíveis, como eu falei. Então a gente vai conversar. Tudo é na base da conversa. A gente vai negociar. Olha, se tu parar de gritar, a gente vai fazer isso aqui. Quer fazer isso aqui? A criança vai querer, que é uma coisa que ela gosta muito. Tem que ser uma coisa que a criança gosta muito. Que para ela vai valer a pena parar de gritar por isso. Entendeu? Se ela gosta muito, muito, muito de sorvete, se tu parar de gritar, você vai ganhar um sorvete. Certo? Certo. Parou de gritar, tudo tranquilo, muito bem, você parou de gritar. E leva para tomar o sorvete, porque tem que cumprir a palavra. É isso. Mais alguma pergunta? Boa noite, Pai do Senhor, igreja. Eu queria que tu contasse, Vitória, uma experiência assim que ficou muito marcante nos teus atendimentos. Acho que seria interessante para a igreja. Bom ou ruim? Tu escolhe. Eu acho que o que ficou mais marcante é porque eu sempre conto essa história, é muito boa. Mas é muito triste, de certa forma. Eu tinha um paciente que ele tinha 6 para 7 anos, nessa faixa etária. E o hiperfoco dele era terror. Então, ele amava terror. Como ele chegou nisso, eu não sei. Quando eu entrei, ele já amava terror.
E uma das coisas que os pais dele pediam muito era para que a gente tentasse tirar isso dele. E aí a gente foi tentando ali negociar e tudo mais. A gente já estava conseguindo ali mais ou menos, mas ainda assim ele era fissurado em terror, em jogos de terror, em tudo que envolvia monstros, mas tinha que ser monstros assustadores, não podiam ser monstros bonitinhos e fofinhos, tinha que ser monstros más. E aí teve um dia que era o Dia das Mães, a gente estava em terapia, eu falei, olha, vamos fazer um desenho para a tua mãe? E ele odiava a mãe dele, ele fazia questão de falar, eu da minha mãe, eu não quero. E aí, depois de muita briga e negociação, eu falei, pois então você vai ter que desenhar um monstro bonito que não existe. Vai ter que criar um monstro da tua cabeça. A tia vai criar um monstro e tu vai criar um monstro, tá certo? Tá certo. E aí vai ser o presente da tua mãe. Tá certo, ele aceitou. Aí eu desenhei um monstro bonitinho, lindo. E aí ele mostrou, tia, eu terminei. E ele não queria deixar eu ver o desenho. E aí, quando eu vi o desenho, era um pica-pau com uma faca ensanguentada e um homem morto no chão cheio de sangue. Porque era aquilo que ele assistia. Era isso que ele via nos desenhos que ele assistia. E aí, ele, eu vou mostrar para minha mãe. E eu, não vai. Mas não. Aí ele foi mostrar para a mãe dele. E a mãe dele, nossa, que lindo. Uau, que desenho bonito. Onde foi que tu viu isso? E aí a gente conversou com os pais dele sobre essa questão do terror, mas foi uma situação que eu e a minha supervisora, como eu não era formada ainda, eu precisava de uma psicóloga junto comigo para supervisionar meus atendimentos. E aí eu e minha supervisora, a gente passou assim, acho que uma semana comentando sobre isso para tentar driblar esse comportamento dele, que realmente era algo muito sério. Principalmente a família dele não gostava disso, né? Os pais dele. Não era uma coisa que os pais dele gostavam muito de terror. Não, os pais dele não gostavam disso. A gente não sabe como ele chegou nesse nível. E a gente lutou muito para tentar driblar, né? Até que, hoje em dia, o neurologista, ele tem o poder, né, de dar o diagnóstico e também de dar a alta. E aí, o neurologista deu o diagnóstico para ele, e ele foi fazer o retorno e deram a alta. Então, a gente não conseguiu seguir com esse atendimento. Mas foi bem difícil, tanto para os pais dele, como para ele, como para a gente, né? Porque a gente gosta de ver a criança se desenvolvendo. É isso. Boa noite, a paz do Senhor. Você falou muito em a questão de terapias, né? Existe alguma terapia medicamentosa para esse paciente? Com crianças que têm um transtorno muito severo, hoje em dia existem vários medicamentos, né? Existem vários medicamentos que crianças que são autistas tomam. Para um autismo que é muito severo, hoje em dia se estuda muito a eficácia da canabidiol, né? Pronto, exatamente. É um remédio que provém da maconha. E esse remédio, incrivelmente, tem efeitos maravilhosos. Crianças que são totalmente agressivas, deixam de ser agressivas. Só que é um remédio muito difícil de se conseguir, porque precisa de uma autorização do Estado, uma autorização do Brasil, no caso, porque é um produto que é produzido e ele precisa ser cultivado na casa da criança. Então, é muito difícil se conseguir e, além de ser muito difícil, é muito caro. Mas existem hoje em dia outros remédios, sim, que são mais acessíveis, mas eles não têm tanta eficácia, depende de criança para criança. Paz do Senhor a todos. O que a gente mais percebe é que, após o diagnóstico, os pais ficam muito perdidos como cuidar dessa criança. Existe algum programa que possa auxiliar os pais, justamente para ter um acompanhamento com um profissional, para saber melhor lidar com essa criança em casa, tendo em vista que nem todas têm um plano de saúde para fazer o acompanhamento com todos os profissionais, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente ainda não tem um programa tão específico assim. O governo, ele dá uma ajuda, né? Hoje em dia, o CAPS já tem um encaminhamento, já tem algo mais... Mas, assim, é tão
é tão raso, sabe? É algo tão superficial que ainda precisa ser melhorado em muito. O governo precisa melhorar em muito sobre isso. Como eu falei, se os planos de saúde estão lotados, imaginem o SUS. Está muito mais lotado. Então, é algo que precisa ser muito desenvolvido ainda. E é por isso que, hoje em dia, existe uma comunidade muito grande de pais que lutam a favor disso. Né? Existem, hoje em dia, grupos terapêuticos de pais, para que os pais se ajudem sobre como lidar com essa criança, porque o governo não está suprindo essa demanda. Boa noite. Eu gostaria de saber se uma criança que tem TDAH e autismo infantil, ela pode futuramente ser uma criança normal? Eu não gosto do termo normal. Eu acho que hoje em dia... Sim, independente. Acho que hoje em dia o normal ele pode parar de ser utilizado. Mas se ela pode ter um futuro independente, pode. Como eu falei, se essa criança for tratada da maneira correta, com uma ajuda multiprofissional, né, com os pais tendo apoio, com o apoio da escola, vocês não sabem, muita gente não sabe, né? Acredito que também as pessoas daqui não saibam. Mas se uma criança é autista dentro da escola pública, ela tem direito a pedir para um acompanhante ao governo. Então, com todo esse trabalho entre casa, escola e terapias, é totalmente possível que ela tenha um futuro independente. Muito, muito possível mesmo, porque eu já vi crianças que se desenvolveram muito bem. Pai do Senhor, de novo. Os sinais assim, de autismo num adulto que nunca foi diagnosticado, que nunca nem pensou, ninguém nem sabia que tinha, mas que ele é, né? Os sinais assim que geralmente são mais visíveis. Em adultos que tem um grau nível 1, porque é esse grau que, tipo assim, geralmente a pessoa nem percebe, passa batido, são os mesmos sinais, só que mais leves. Então, a pessoa tem estereotipias, a pessoa tem uma dificuldade de socialização, a pessoa pode ser mais introvertida, às vezes ela não vai entender algumas coisas, ela precisa de uma objetividade maior. Então, se a pessoa falar muito nas entrelinhas, ela não vai entender, precisa ser mais objetivo. Mas ainda assim é muito difícil porque ele se compara muito ao TDAH, o déficit de atenção. Então, são pessoas que também têm um déficit de atenção. Talvez seja hiperativo, tem os dois lados. Ou ele vai ser introvertido, ou vai ser muito hiperativo. Então, é muito difícil de se diagnosticar um adulto por causa disso. Conheço, inclusive, uma psicóloga, que ela é daqui de Fortaleza, que durante a faculdade de psicologia, ela começou a fazer terapia, e na terapia ela descobriu que ela tinha autismo. E aí, no testemunho dela, ela conta que ela entendeu, ela falou, eu finalmente entendi por que eu era tão diferente das outras pessoas. Por que eu não conseguia ser como as outras pessoas. Porque ela não tinha o diagnóstico. E aí, finalmente, tudo se encaixou, digamos assim, né? Então, é muito difícil. Mas, com a terapia, né, a psicoterapia, é muito possível de se diagnosticar. Pessoal, nós vamos abrir para mais umas 5 perguntas, viu? O tempo já está quase encerrando, viu? Pai do Senhor. Vitória, você falou sobre uma alta de um paciente seu, né? Aí eu queria entender como é essa alta. Eu não imaginava que teria isso. É o quê? Porque a criança se desenvolveu muito bem e ela não precisa de tantos profissionais ali junto com ela. Queria entender mais sobre essa alta. Pronto, é exatamente sobre isso. Uma criança que ela começa com uma terapia multiprofissional na infância, ela tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e por aí vai, muitos profissionais, neurologista, um médico especializado, um pediatra. E aí, geralmente, o fonoaudiólogo, a terapeuta ocupacional e a psicóloga fazem um acompanhamento mais diário. Então, todo dia vão na casa, fazem visitas constantes e por assim vai.
Uma criança que se desenvolve muito bem durante essa terapia, tem crianças que com 6, 7, 8, 9 anos, elas conseguem a alta. Mas o que é a alta? É ela não precisar mais dessa terapia em casa ou na clínica. Tem pessoas que fazem em casa, tem pessoas que fazem na clínica. Ela não precisa mais dessa terapia diária e agora ela vai passar para psicoterapia. Então, ao invés dela ter uma terapia que é diária e é cheia de estímulos, ela vai ter uma terapia agora no consultório com o psicólogo ou psiquiatra, né, os dois juntos, mas agora de forma mais estendida, uma vez na semana, ou então 2 vezes na semana, até que isso vá aumentando para uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas. Então, a gente vai nesse progresso até que, não, essa criança se desenvolveu muito bem, acho que a gente pode, geralmente quando ele já está adulto, né, a gente pode dar alta total. E aquela criança não precisa mais ir para o terapeuta. Então, essa é alta, ela vai progredindo. Eu creio que nós vamos encerrar as perguntas por aí, né, Vitória? Amém. Você tem as suas considerações finais? Vou dar minhas considerações finais, então. Esse é um assunto que me mexeu muito, né, durante a minha faculdade, porque eu não imaginava trabalhar com crianças na minha faculdade. Sempre falei, não, eu quero entrar na faculdade para trabalhar com empresas. E aí, dentro da faculdade, eu tive uma oportunidade, eu falei, por que não? E durante esses 2 anos que eu passei, pela Unimed em específico, foi onde eu consegui ver que, na prática, as coisas são muito diferentes do que a teoria. A prática é muito mais difícil. Na teoria, a gente vê tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo dá certo. Mas, na prática, no dia a dia, o bicho pega. É muito complicado. Então, eu busquei me aprofundar e tudo mais. E hoje em dia eu vejo que se cada pessoa buscasse se aprofundar, entender e conhecer, as coisas seriam muito diferentes. A gente teria evoluído muito mais. E é esse apelo que a gente traz para a igreja, de conhecer. Porque quando a gente conhece, a gente acolhe. Quando a gente acolhe, a gente cumpre o nosso dever de cristãos. Então, que a gente possa verdadeiramente seguir os passos daquele que primeiro nos amou, aquele que nos acolheu e que nos salvou para a glória de Deus. E é nesse passo que a gente vai rumo ao nosso destino final. Amém? Amém. Glórias a Deus.